Pessoal, boa noite a todos. Bem-vindos aí ao webinar aí em colaboração entre a Helt e o pessoal da Rocor, atendimento, inclusive, demandas aí dos nossos integradores, que a gente está trazendo uma marca aí com uma novidade no mercado. Então vai trazer informações ricas aí para todo mundo que está curioso. Tem bastante integrador nosso aí que já está instalando, já está super satisfeito. Vários feedbacks bem interessantes aí em relação à tecnologia desse equipamento. Mas informação sempre é válida aí para a gente estar se aprimorando. Recados aí bem importantes, que a gente vai ter aí alguns brindes para todo mundo que se inscreveu e participou aqui com a gente até o final. A gente vai estar sorteando um microinversor da Rocor aí para vocês. A gente vai estar sorteando também um voucher de desconto de 2,5% de desconto aí para um kit com Rocor. E para todo mundo que está inscrito e ficar até o final aqui com a gente também vai ter acesso a um voucher de 2% num kit Rocor. Então, bastante coisa boa aí, preço bom para a gente acelerar aí as vendas. Vou passar a palavra para o Luan, que vai apresentar para nós aí tanto a marca da Rocor, para quem ainda não conhece ou está interessado, e também o equipamento aí que é sensacional. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Estevão. É um prazer aceitar esse convite aqui para participar do webinar com a Helt para explicar um pouquinho mais sobre microinversor, né? Muito integrador já conhece os microinversores há alguns anos, eles vêm crescendo aqui no mercado. E eu vou explicar um pouco mais sobre o microinversor da Rocor de 2.500 watts e por que é o momento para começar a trabalhar com microinversores quem ainda não trabalha. Eu sou o Luan Adelino, sou engenheiro de campo da Rocor aqui no Brasil, sou especialista em transição energética também pela PUC, então a gente vai trazer um pouco mais de conhecimento e vai sanar as dúvidas também de quem puder, quem mandar nos comentários algumas perguntas, né? Eu vou passar uma apresentação aqui, vai mandando as perguntas no comentário e ao final a gente vai responder algumas perguntas aí, beleza? Lembrando que eu também estou disponível para mandarem perguntas, né? Muitos integradores já têm entrado em contato comigo, às vezes é uma dúvida no aplicativo, uma dúvida de configuração, ou até para dar um feedback positivo, pô, bem intuitiva a plataforma, gostei de instalar o micro, de trabalhar com a Rocor. Então, tudo isso vai agregando e vai fazendo com que a gente traga um produto ainda mais compatível com o mercado brasileiro, né? Não só uma solução que é vendida na China e traz para vender aqui no Brasil. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre o microinversor da Rocor, mas antes eu vou dar uma prévia sobre o que é a Rocor, quem é a empresa Rocor. Então, a Rocor, ela foi fundada em 2009, tá? Nosso fundador, ele trabalhava numa empresa de semicondutores e ali em 2009, 2008 já se começava a falar sobre microinversores, né? O pessoal falava, poxa, microinversores é a nova tecnologia aí de energia solar, vai chegar pegando um mercado bom aí, né? Um mercado um pouco menor, residencial, comercial. Claro que as grandes usinas ficariam ainda para os inversores string, mas a Rocor foi além. Ela foi atrás de desenvolver os microinversores, então ela sempre foi uma empresa pautada em pesquisa e desenvolvimento, né? O nosso CEO se juntou com várias pessoas, professores, colegas de turma da Universidade de Xangai e fundaram a Rocor. Tá? Então, em 2009 ela foi fundada. Em 2012, depois de 13 anos de pesquisa e desenvolvimento, eles lançaram o primeiro microinversor comercial. E em 2013 foram totalmente contra aquilo que o pessoal falava, que grandes usinas eram só com inversor string. E eles implementaram a primeira usina utilizando microinversores lá na China. Foi uma usina no telhado de uma fábrica de 3 megawatts. Tá? E aí, em 2014, a Rocor recebeu um prêmio da Prefeitura de Xangai lá por ser uma empresa de alta tecnologia e inovadora. Em 2018, lançamos o microinversor de 800 watts. Tá? Esse microinversor ainda é o carro-chefe da Rocor lá na Europa, porque na Europa eles têm muito aquele sistema de instale você mesmo, sistema plug and play. Então eles instalam os painéis na varanda, alguns painéis, conectam o microinversor de 800 watts na tomada e começa a rodar o sistema. Então um microinversor menor de 800 watts é muito comercializado na Europa pela Rocor. Em 2022 a gente lançou um microinversor de 2.000 watts, tá? A gente vendeu bastante na China e na Tailândia esse microinversor. Só que no Brasil, a gente já veio, desde o ano passado, com um microinversor de 2.500 watts, para alinhar
as novas regras aqui, né, do mercado brasileiro de fast track, dimensionamento dos painéis de maior potência. Então, a gente trouxe um produto desenvolvido especialmente para o mercado brasileiro. Sem falar que no fechamento do inventário do ano passado, a Rocor já instalou mais de 700 mil unidades e somando 600 megawatts instalados em operação só com microinversor no mundo inteiro. Tá? Então, falando, né, sobre a empresa, softwares registrados, eles têm 14 patentes de invenção concedidas e mais 15 em auditoria. Modelos de utilidade, que quando você já tem uma tecnologia e vai aprimorando ela, tem 5 concedidas e 1 em análise. E softwares registrados, 13 autorizados e 2 em análise. Então, quando a gente fala dessa parte de software, é bem legal, porque a Rocor desenvolve todo o produto de microinversor de ponta a ponta, desde o microinversor em si, a fábrica, a pesquisa e desenvolvimento, até o aplicativo, até o botão ali no lado direito, adicionar microinversor, compartilhar essa planta com o cliente final, tudo isso a Rocor que faz, são os funcionários da Rocor, nada é terceirizado. Por isso que a gente fala que a gente tem muito controle do produto que vai ser entregue ao cliente final, e assim que tem um feedback, talvez algum integrador esteja assistindo aí, né? Dê um feedback, olha, Luan, tal coisa aqui não está legal, na semana seguinte a gente já conseguiu atualizar e já sanou aquela dor, deixou o aplicativo mais fluido ou a plataforma web mais fluida. Tá? Então a gente tem o controle total do produto de microinversores, desde a entrega da geração até o aplicativo e a experiência para o usuário final. Como eu mencionei, né, nossa presença está na Europa, são com os microinversores menores. Na Ásia, China, mercado chinês, né, tem usinas gigantes lá, nível megawatt, com microinversores na China. Na Tailândia, é um microinversor de 2.000 watts, e foi bem legal a gente ter entrado no mercado tailandês, porque a gente aprendeu como tem que ser um microinversor robusto para um clima tropical. A Tailândia tem as monções, que são as chuvas intensas lá de verão deles, né? Muito mais intensas que as nossas chuvas de verão. E aí a gente conseguiu desenvolver um equipamento que ele é tropicalizado. Então, aprendendo com essa situação na Tailândia, a gente conseguiu trazer um produto extremamente robusto para o mercado brasileiro. Tá? Aqui eu vou entrar um pouco numa coisa que os integradores já estão cansados de saber, né? Mas é sempre bom repetir, da diferença entre microinversor e inversor string. Quem ainda acha, né, que o inversor string ele tem mais desempenho, mais rendimento, é mais fácil de instalar, isso com o passar do tempo, né, a gente já tem batido na tecla, mas eu vou deixar aqui mais uma vez, eu vou explicar como funciona, qual que é a diferença do inversor string para o microinversor. Talvez a forma que eu explique fique um pouco mais claro, né? Mas o inversor string, você conecta um painel no outro, e aí no final da saída desses painéis, né, o positivo e o negativo, você conecta ali no canal do inversor string que está na parede. O que acontece? Quando está em série, as tensões se somam e a corrente se mantém a mesma, né? Esse é o princípio básico do circuito elétrico. Então, se você coloca 10 painéis de 40 volts em série, você tem 400 volts no telhado. Tá? Com essas novas normas dos bombeiros, questão de rapid shutdown, questão de AFCI, a preocupação com segurança tem aumentado cada vez mais. Então, trabalhar com alta tensão no telhado não é mais um bom caminho. Tá? A norma dos bombeiros já está valendo, acho que é 13295 ou 13297, ela já está valendo, exige rapid shutdown, exige AFCI, exige uma série de métodos de segurança visando a proteção do bombeiro e das pessoas que estão ali na edificação, né, no caso de incêndio. Então, o inversor string ele trabalha com alta tensão no telhado. Tá? O microinversor ele trabalha com um painel por entrada no microinversor. Então, o microinversor de 2.500 watts, ele tem 4 entradas. Cada entrada você vai conectar um painel de 40 volts, né? Então, você já está trabalhando com um painel nível de módulo a módulo, em questão de tensão. É a tensão baixa e a corrente baixa.
você reduz drasticamente esse risco de causar um incêndio, causar um faiscamento, de causar um arco voltaico ali na conexão CC. Tá? Então, aqui é uma das principais diferenças entre inversor string e microinversor. É a questão de segurança, a questão de trabalhar a níveis seguros de tensão. Para além disso, a gente tem um outro ponto importante que é o da performance. Tá? O inversor string, você colocando todos os painéis em série, se você tem um sombreamento em um painel, ele vai afetar a produção de todos os outros painéis. É simples assim, tá? Então, no telhado, você coloca os painéis em série. Quando chegou o início, o nascer do sol ou o pôr do sol, tem uma árvore ali na redondeza que faz o sombreamento em um painel, toda a string vai ser afetada e você reduz drasticamente a produção de energia naquele sistema, tá? Para além disso, se você tem uma falha em um painel, você não consegue identificar qual que é aquele painel. Você sabe que aquela string está com problema, ela não está gerando energia, e aí você tem que investigar qual que é o painel da string que está com problema. Isso, para uma manutenção corretiva, deslocar uma equipe lá, fazer essa identificação, é pelo menos meio dia de trabalho, se não um dia de trabalho. Tá? E aí, após isso, você tem que remover o painel, substituir o painel com o fabricante. É um trabalhão. O microinversor, ele funciona individualmente. Então, se você tem uma interferência, um painel está com defeito ali em uma entrada, você consegue identificar ele rapidamente, saber onde é o problema e atuar cirurgicamente ali para poder remover aquele painel ou substituir, e todo o sistema vai continuar produzindo, mesmo que um painel esteja com problema, tá? Então, na questão de desempenho, de rendimento, quando você tem uma falha, identificar qual que é o painel que está com uma falha, com mau funcionamento, o microinversor tem esse nível de monitoramento, esse nível de geração de energia individual, painel por painel. Show? E aí, né, falando daquela questão do Rapid Shutdown, do FCI, os bombeiros, eles estão, né, cada vez mais preocupados com essas situações, porque a gente vê as notícias de incêndio, notícia de... Aí não está relacionado à questão do inversor string ou microinversor, mas de desabamento de telhados. E todas as vezes que a gente vê uma situação dessa, que pessoas se ferem ou até perdem a vida, no caso mais extremo, ou perdem o bem, né? Uma casa pega fogo a partir de um sistema fotovoltaico, as normas e as leis, elas vão apertando o cerco, tá? E aí essa norma dos bombeiros do Rapid Shutdown já está valendo, ela já está vigente, tá? Ainda não tem uma fiscalização muito criteriosa, e também é um cenário que muitas pessoas estão entendendo. O Corpo de Bombeiros não tem diretrizes muito claras de como fiscalizar, em qual situação fiscalizar, mas é uma norma. Então, se der um problema, a norma ela vai atuar, ela vai entrar em vigor, e você vai ser penalizado juridicamente, né, e civilmente por aquela situação instalação mal feita, aquela situação que não respeitou as normas. O microinversor ele já se adequa a todos os requisitos dessa norma dos bombeiros. Tá? Ele trabalha com baixa tensão, até 60 volts, ele trabalha com baixa corrente, até 20 amperes, e você tem o módulo a módulo individualmente, né? Se você tiver um problema em um módulo lá, ele não vai afetar os outros, tá bom? Então, o microinversor ele já está adequado a essa norma dos bombeiros, do Rapid Shutdown, do FCI, não é necessário, porque o microinversor, de acordo com a portaria número 515 do Inmetro de 2023, ele atende a todos os requisitos que a norma pede. Show? E aí, aqui, falando sobre a evolução dos microinversores. Agora a gente vai um pouco mais a fundo aqui na topologia do microinversor, tá? Então, quando eu falei lá que em 2009 começaram essas primeiras pesquisas, em 2012 lançaram o primeiro microinversor comercial, tá? Muitas empresas, elas surgiram nessa onda de microinversor. Elas não foram as primeiras a desenvolver, mas quando elas viram que isso virou algo comercial, elas começaram a fabricar microinversores, né? Pegava uma tecnologia que já existia, quebrava a patente ou compartilhava a patente ali e começaram a produzir.
Então, essa primeira geração é a tecnologia flyback, tá? A potência do transformador na topologia flyback, ela é baixa, de 300 watts. Então, você tem diversos transformadores para poder chegar na potência de saída. O que isso acarreta? Mais chances de dar problema, né? Se você tem mais componentes que estão trabalhando ali pelo menos 12 horas por dia, a chance de dar problema em um componente ela é maior e você perde o equipamento inteiro, tá? Também a tecnologia flyback ela usa sinal analógico e digital, tá? E isso pode gerar alguns problemas de consistência ali, tanto de configuração, parametrização, potência de saída, não tem uma conversão legal. Fator de potência só igual a 1, você não consegue ajustar o fator de potência, tá? E a primeira tecnologia utilizada pela Enphase, né? A Enphase trabalha com microinversores, um módulo, um microinversor. Então, é uma tecnologia que dá muito certo para eles, porque eles trabalham com baixa potência de saída. Agora, quando você utiliza essa mesma tecnologia em um microinversor de maior potência, você aumenta drasticamente a chance de ter erro e de ter problema, tá? Aí o pessoal foi usando flyback, foi vendo onde tinha um problema, onde podia melhorar um pouquinho, e fizeram um flyback otimizado, tá? E aí lembrando que a maioria das marcas no mercado brasileiro ainda trabalham com essa tecnologia flyback otimizado, tá? Então, se você trabalha com algum tipo de microinversor e quer ir mais a fundo, você pode perguntar para o pessoal do suporte, para a equipe de engenharia, qual que é a topologia que eles usam. O flyback otimizado ele melhorou um pouquinho, mas ainda assim trabalha com vários transformadores menores, né? Mantendo uma estrutura mais complexa, mais propícia a ter erros e falhas ali no componente. Ele já melhorou a questão do fator de potência, então você pode ter um controle de potência ativa e reativa. E aí, né, melhorou um pouquinho da primeira geração, mas ainda não é o ápice assim, da tecnologia para microinversores. Só que é um microinversor mais barato de ser produzido. E quando você tem uma falha, você vai lá e simplesmente troca o microinversor, porque microinversor, via de regra, não é uma manutenção simples de ser feita, tá? Ele é selado, ele tem uma isolação, geralmente IP67 ou IP66, que é contra poeira e contra água. Então, a manutenção em microinversores não é tão simples, tá? E essa é a terceira geração de microinversores, que a partir ali de 2020, com as equipes de pesquisa e desenvolvimento, conseguiram chegar num equipamento muito mais robusto, muito mais confiável e mais simples. Então, essa arquitetura é a solução mais recente em termos de miniaturização, tá? O que é isso? Você pega um circuito extremamente complexo, com vários componentes, e você reduz ele a um circuito mais simples, menos componentes de maior qualidade, tá? Então, ao invés de utilizar vários transformadores de 300 watts, você utiliza menos transformadores, de 2 a 4, né? Aí a potência dos transformadores varia de 800 watts a 1000 watts. O controle dele é totalmente digital, então não tem conversão de sinal analógico digital, ele é totalmente digital. Com isso, você tem um controle bem assertivo também da potência reativa, tá? Tem a capacidade de ser off-grid também e utiliza 3 gerações de semicondutores. Isso proporciona uma maior eficiência e maior confiabilidade. Quando a gente fala de microinversor, o que você não quer que o equipamento faça? Que ele aqueça, tá? Por quê? Ele não tem um sistema de ventilação forçado. O resfriamento dele é só por convecção natural, tá? Então, quanto menos componentes você utiliza, quanto mais componentes com alta performance, alto desempenho, você aquece menos o equipamento e você tem menos perda com calor e mais vida útil para o equipamento, mais conversão de energia, radiação em energia CC em energia CA e menos conversão em calor,
É o que a gente não quer, né? A gente não quer um aquecedor, a gente quer um equipamento que gera energia. Então, essa tecnologia LLC é a topologia utilizada pela Rocor, os microinversores Rocor. Tá? Pouquíssimas marcas no mercado brasileiro utilizam essa tecnologia. A Rocor não quis criar um produto com flyback otimizado para trazer para o mercado brasileiro, porque não é a filosofia da empresa. Não faz sentido você ter um produto bom, um produto de ponta, e trazer um produto inferior só para entrar no mercado brasileiro e brigar por preços. Então a gente conseguiu, né, tanto pela questão das patentes da Rocor e por ser uma empresa focada em pesquisa e desenvolvimento, a gente conseguiu deixar esse equipamento um equipamento top de linha e ainda num preço acessível para o mercado brasileiro. Tá bom? Essa aqui é uma tabelinha bem legal que compara o LLC com o flyback. Eu já falei a maioria dessas características aqui, né, nos slides anteriores, mas eu posso disponibilizar isso aqui também para alguém que tiver mais curioso, pode entrar em contato comigo depois, ou até pedir nos comentários aí, a gente entra em contato. Eu vou passar para o Estevão, para o pessoal da equipe da Helt também. É uma tabelinha legal para quem gosta mais da questão, da parte da engenharia do equipamento, né? Para entender qual que é a diferença entre o que tem mais no mercado, tem muito no mercado, e o que a Rocor está trazendo para o mercado brasileiro. Então, resumão aqui do produto do microinversor Rocor de 2.500 watts. 4 em 1, com alta potência e com máxima eficiência. Ele aguenta até 4 painéis de 750 watts, tá? Um por entrada. Grau de proteção IP67 para a carcaça do microinversor e IP68 para os conectores CA tipo T. Vou falar mais deles em breve. Resfriamento por convecção natural, opera com maior estabilidade por conta dessa topologia LLC, né? O design é modular, então é bom para você fazer ampliação de sistemas, fazer retrofit de sistemas, monitoramento inteligente via app, né? Tanto para o cliente, tem 2 aplicativos, cliente final e integrador. Tem a plataforma web com vários gráficos lá e análises, né, que dá para você fazer uma análise super profunda da performance do equipamento, o que está acontecendo com ele, gerar relatórios para o cliente. E a comunicação é via Wi-Fi, tá? Então, IP67. Como eu comentei... Deixa eu tomar um golinho aqui de água. Como eu comentei, a gente aprendeu bastante com o mercado tailandês, tá? E aí a gente consegue trazer isso para o cenário brasileiro aqui, tanto para a questão de ter várias cidades que estão na região litorânea ali, né? Então tem a questão da maresia, as altas chuvas de verão, e creio que aí para a parte da Helt, aí para os consumidores da Helt, tem muitas cidades que, quando você tem ali a entre-safra das colheitas, vem muito vento, né? Muita poeira. Então, essa questão do IP67 não é só para água, ele garante também a proteção contra poeira, contra vento, detritos que vem com o vento assim, né? Então, a gente consegue se adaptar com muita maestria ao cenário brasileiro, tanto para chuva, maresia e a questão de poeira. E alta temperatura também, né? Quando chega o verão, só a gente sabe, o integrador que está com bastante frequência no telhado aí sabe. É um produto mais simples, é um produto que resiste bem ao calor, e a gente tem um sistema, um algoritmo dele lá para fazer uma compensação. Quando a temperatura dele sobe muito, quem já trabalha com microinversores há um tempo lembra de várias levas de microinversores de diversas marcas que chegava uma temperatura e ele parava, tinha que esperar resfriar para ligar novamente, e aí às vezes até o relé interno dele queimava por sobretemperatura, aquecimento. Então o microinversor da Rocor já vem com a tecnologia de compensação. Quando a temperatura está muito alta, ele já vai fazendo uma compensação de potência de saída para manter o microinversor produzindo bem, mas não desligar por over temperature protection, né? Que é a proteção de alta temperatura.
Uma outra questão legal do microinversor é para ampliação, retrofit. Para ampliação, ok, né? O cliente tem um sistema lá string ou já tem um sistema com microinversores. Você vai fazer uma ampliação, você usa micro, né? Coloca painéis diferentes, mas para essa questão de retrofit também, pensando no futuro, né? Os painéis solares. Se você faz uma usina lá com inversor string, você tem que colocar todos os painéis da mesma potência. Quem já está há alguns anos no mercado aí, sabe que se você comprou um painel no ano passado para montar uma usina, e você chega esse ano, nessa mesma data, agora, estamos entrando em junho, os painéis já são totalmente diferentes, né? Você não acha o mesmo modelo de painel para comprar, é muito dinâmico essa questão dos painéis, e isso é uma coisa mundial, tá? Não é só mercado brasileiro. Aumentou o preço do silício, aumentou o preço do alumínio, aumentou o preço do... E aí eles vão mudando, vão se adaptando para o mercado mundial, e isso faz com que o mercado de energia solar fique muito dinâmico. Então, você tem um sistema string que você instalou lá, vai fazer uma ampliação. Pô, esse inversor string até aguenta um overload aí e tal, mas você não acha o danado do painel para comprar, para aumentar na string. E aí você já usou todos os canais, usou todas as MPPTs. Nesse ponto, você fazer um projeto com microinversores, você tem muito mais flexibilidade para ampliação, para um retrofit. Às vezes você usou painéis de 500 watts lá, mas agora a gente já está trabalhando com painel de 700. Você consegue fazer essa otimização, aumentar a produção do cliente final, sem fazer um sistema, um retrofit, uma intervenção muito complexa, tá? Então, para a questão tanto essa flexibilidade para ampliação quanto para retrofit, e pensando no futuro próximo, um futuro curto, médio prazo e longo prazo também, né? O microinversor é uma ótima opção frente ao inversor string. Tá bom? Aqui, o Estevão, se o pessoal que está na live aqui não tiver esse negócio em mão ainda, vou te dar uma bronca, hein, cara? Esse aqui é o datasheet. Quem não teve acesso ao datasheet pode entrar em contato com o pessoal da Helt aí, com o time comercial, eles vão providenciar todos os documentos, tá? Tanto o datasheet, manual do microinversor, guia de instalação do aplicativo, guia de configuração, eles já estão com todos os documentos em mãos para fornecer aí para os integradores que estão interessados no produto, tá? Aqui tem algumas informações interessantes, né? A potência de saída, a questão de configuração do fator de potência, tensão, range de tensão e frequência. Isso é uma coisa legal também, né? Que no aplicativo, tanto no aplicativo quanto na plataforma web, a gente consegue, vocês, né? O integrador consegue fazer a configuração do range de tensão mínima, tensão máxima, frequência mínima, frequência máxima e tempo de reconexão. Tem muitas concessionárias que pedem isso, né, a nível Brasil. Eu não sei na região aí da Helt como funciona, mas tem muitas concessionárias que pedem para mandar para eles o print da tela lá com os parâmetros de rede que eles solicitam para você fazer a conexão, né? Então, isso está totalmente por conta do integrador também. Às vezes é um lugar que é final de rede também, ou alguma coisa assim, e aí a tensão da rede é um pouquinho mais alta, dá para você entrar lá e fazer uma modificação, aumentar um pouquinho o range para ele se conectar na rede, tá bom? Fora isso, tem outras informações no datasheet aqui, o pessoal da Helt tá super disponível no site da Rockcore, também é possível encontrar todos os documentos. Aqui, anatomia do microinversor. Eu vou até pegar um aqui. Tem um aqui na minha frente, eu vou pegar. Então, tá aqui, ó, microinversor da Rockcore, né? A antena dele já é integrada. Você tem esse cabo CA aqui com chicote de meio metro aproximadamente.
para fixação no trilho aqui, ou no caibro, né? E o canal 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, tá? E aqui ficou o LED de sinalização da operação dele. Esse LED, ele vai piscar em 3 cores, basicamente. A cor vermelha é quando você tem alguma situação no lado CA, então pode ser tanto a tensão quanto a frequência. Geralmente é o disjuntor que está desligado ali, tá? Ou ele vai estar piscando vermelho quando você liga o disjuntor, ele espera 3 minutos para se conectar na rede, tá bom? Amarelo, ele vai piscar quando você estiver fazendo a configuração do monitoramento, ok? Então, enquanto ele está comunicando ali para fazer a configuração, ele vai ficar piscando amarelo bem rapidinho. E o verde é quando ele está produzindo energia. Verde piscando mais lento, ele está produzindo menos energia. E verde piscando bem rápido, ele está produzindo bastante energia, tá? Aqui tem uma colinha, né, para essas informações que eu passei. Então, verde operando, está produzindo energia. O vermelho é alerta, que está aguardando rede CA. E quando você liga ele, ele pisca colorido e fica piscando amarelo quando você tem a configuração do monitoramento. Tá bom? Aqui é o diagrama de conexão. 4 painéis, um em cada entrada. Se necessário, fazer um chicote ali, né, de extensão do painel até a entrada, conecta no conector CA e geralmente ele é preso no trilho. Aqui é uma parte importante, eu considero bem importante essa parte do treinamento, porque é quando a gente fala desse carinha aqui que é o conector CA tipo T. É um conector bem simples de manusear, tá? Um material muito robusto, é uma marca bem conceituada lá na China. E apesar de parecer simples, a gente tem visualizado diversas instalações inadequadas no Brasil inteiro. Eu visito bastante obra em campo com microinversores e tem pessoas que fazem de maneira inadequada. Quando você faz de maneira inadequada, você perde a isolação IP68, que ele foi desenvolvido com tanto carinho pelos engenheiros para poder atender, né, para poder ficar até imerso na água. E aí a gente instala de forma inadequada e perde essa estanquicidade. Aí você pode falar, pô, Luan, trabalho há 5 anos com microinversor, e como assim, né? É um simples fato. Você vai abrir essa tampa aqui, vai desrosquear as tampas, né, tanto de um lado quanto do outro, vai conectar o cabo, vai voltar a rosquear as tampas e pronto. E qual que é o erro, basicamente? É esse aqui, ó, utilizar cabo singelo ao invés de cabo PP, tá? Então, o cabo singelo aqui são 3 vias, né? Fase terra ou fase neutro terra, depende da região. Mas quando você usa o cabo singelo, mesmo que você passe muita fita isolante aqui e prensa o cabo com toda a sua força, ele ainda vai ter brecha para passar algum tipo de líquido, tá? O cabo PP, como ele tem essa capa aqui, né, contínua, ele funciona perfeitamente da forma que o conector foi desenvolvido, tá bom? Então, utilizar o cabo PP é a forma adequada de instalar o conector CA tipo T. Se você utiliza o cabo singelo, você corre o risco de deixar entrar algum líquido aqui em chuva ou poeira, alguma coisa assim, e conforme vai esquentando aqui, vai passando energia, ele vai oxidar e fatalmente ele vai derreter, vai danificar o conector, tá bom? Então, esse aqui é um dos poucos riscos que você tem na instalação com microinversores, é de fazer a conexão adequada do conector CA tipo T, tá bom? Se for no final da instalação, você tem esse end cap aqui, né? Ele vem também no kit. Então, ele vem o conector, o end cap, que é essa borrachinha aqui para ficar na ponta final, e a chave de desbloqueio. Isso já vem todo na caixa junto com o microinversor, tá bom? Aqui um diagrama
com instalação de microinversores para sistemas trifásicos, né? Muita gente acha que microinversor é só para residência, se são poucos painéis, vamos colocar microinversor, mas dá para fazer instalações, né, bem robustas, bem grandes com microinversores também, para sistemas trifásicos, tá? Fazendo o balanceamento certo ali de potência por fase, o dimensionamento correto de cabos, você consegue ter um sistema relativamente grande utilizando microinversores, tá bom? Esse aqui é um diagrama das conexões elétricas e não elétricas do microinversor. Então, quais são as conexões elétricas? Painel em corrente contínua conectado no microinversor. Microinversor sai em corrente alternada, vai para a string box, que aí vai alimentar a carga e o excedente vai para a rede. E as conexões não elétricas são as conexões de comunicação, tá? Então, via Wi-Fi, ele emite o sinal continuamente. Enquanto ele estiver energizado, ele está mandando sinal a cada 4 minutos para o aplicativo e para a plataforma web que você acessa através do site, tá bom? Aqui são os relatórios de teste de arco elétrico do microinversor, teste do Inmetro também, né? Tá de acordo com todas as normas brasileiras. Também tem o teste da Anatel para questão de comunicação. E aqui mostrando um pouco como que é a instalação com microinversores. Para muitos não é novidade, mas para alguns pode ser novidade, né? O microinversor ele pode ser instalado dessa forma, que é no trilho, né? Você vai prender a parte de cima ali, né? O ganchinho você prende no trilho e ele fica embaixo dos painéis. Lembrando que é bom deixar um espaço de 10 centímetros ali entre a telha e o microinversor, justamente para circulação de ar e resfriamento do equipamento. E tem uma outra forma de instalar, essa imagem é da China, né? Lá eles fazem bastante essas estruturas metálicas em cima do telhado, mas a gente não faz esse tipo de estrutura. A gente prende os microinversores assim, no caibro, dentro do alçapão ali, né? Você entra no alçapão, você chega naquela parte de cima lá, que é como se fosse um sótão, e aí você prende o microinversor no caibro dessa forma. Isso garante também uma circulação boa de ar para ele e é bom para manutenção futura, né? Se você tem que acessar o microinversor para conferir alguma entrada ali, algum canal, ver que cor está piscando LED, alguma coisa assim, é bom fazer esse tipo de instalação, não tem nenhuma objeção. O aplicativo RC-C e RC-E, tá? Esse é um ponto importante, porque quando a Rocor veio aqui para o Brasil, eles vieram com um aplicativo que eles usam na China. Eu falei, poxa, galera, esse aplicativo aí tá bonito para os chineses, mas aqui no Brasil não vai dar certo. Tentei passar para eles qual que é o cenário aqui no Brasil. Cara, você está com um sol de 40 graus lá em cima do telhado, ainda tem que fazer um monte de procedimento no aplicativo. Não é legal. A gente tem que fazer o aplicativo da forma mais prática e intuitiva possível. E assim foi feito. A gente desenvolveu o aplicativo do zero, tá? Pensando no cenário brasileiro, pensando no cenário do instalador brasileiro, como deixar isso mais simples e rápido possível. E aí a gente desenvolveu 2 aplicativos. Um é o RC-C, C de cliente final, tá? Nele o cliente vai ver algumas informações básicas ali de geração de energia, se o microinversor está ligado ou está desligado, quanto que gerou de energia, enfim, essas informações mais básicas. E o RC-E é a versão de empresas, né? Então, esse E é de empresas. Tanto o integrador quanto o distribuidor têm acesso a esse aplicativo. E aí, nele, você consegue ver mais parâmetros, ver os alarmes mais detalhados, fazer umas configurações mais aprimoradas. Essa questão da configuração da tensão, frequência, tempo de reconexão, isso é no aplicativo RC-E, de empresa, tá? E aí, uma das grandes vantagens desse aplicativo é a questão da configuração em lote. Então, quem está nos comentários aí, já fala aí se já usou, se gostou do aplicativo, se foi rápido mesmo fazer a configuração em lote. Porque você aperta um botão, ele vai identificar todos os microinversores que estão ali na região, né, em uma lista. Você vai clicar em próximo,
inserir a credencial, né, a rede e a senha do Wi-Fi, e ok, ele vai configurar todos ao mesmo tempo, tá? A configuração dele é feita via Bluetooth. Então, ele comunica com o Bluetooth do microinversor para mandar as credenciais do Wi-Fi. E aí o microinversor se conecta diretamente com o Wi-Fi. Você não precisa entrar no Wi-Fi de microinversor um por um para fazer a configuração, entrar naquele 10.10.100, nada disso. Né? Só entrar no Bluetooth, não. Ativar o Bluetooth no seu celular, entrar no aplicativo, fazer o passo a passo e pronto, a configuração já está feita. E aí depois disso, você compartilha essa usina com o cliente final. Pede para ele baixar o aplicativo RC-C e compartilha a usina com ele. Tá? E aí, para quem gosta de ir mais a fundo ainda, com as mesmas credenciais do aplicativo RC-E para a empresa. Isso aí é só a empresa que consegue fazer, tá? Você vai entrar na plataforma de monitoramento web e aí você vai ter uma lista lá com todas as usinas que você criou, tá? Entrando nela, você consegue ver a performance de todos os microinversores um por um ao longo do tempo, consegue ver potência de saída, tensão CC, tensão CA, intensidade do sinal Wi-Fi, temperatura do microinversor, que mais? Frequência da rede. Você consegue ter um gráfico ao longo do tempo de todo o histórico do microinversor e da usina, tá? Então, aí você consegue elaborar uns relatórios para cliente também de quanto está economizando, quanto está gerando de energia, quantas árvores estão sendo poupadas, né? Essa parte mais ambiental. E consegue ter um dashboard completo ali da sua empresa, tudo que está operando com microinversores da Rockcore, tá? A gente também tem o link também com algumas plataformas de monitoramento fora da Rockcore, né? Então, a SolarZ, a gente já tem a parceria com o pessoal da SolarZ. Se algum integrador usa a plataforma da SolarZ e quer monitorar os equipamentos da Rockcore, também já está linkado com a plataforma deles, tá bom? Mas essa plataforma de monitoramento web ela é bem completa e os aplicativos também são bem intuitivos e completos, fáceis de usar. Todo mundo que usa assim, né, tá gostando bastante. Aqui uma mensagem final, que o mercado está mudando e quem se posicionar agora com a tecnologia certa vai liderar amanhã. O microinversor da Rockcore, ele vem com uma tecnologia muito, assim, uma tecnologia de ponta no mercado mundial, tá vindo para o mercado brasileiro, tá? A maioria das marcas do mercado brasileiro ainda trabalham com aquele flyback otimizado, que tem mais chance de dar problema, não tem uma geração tão legal, né? Perde muito com aquecimento e tudo mais. E tá super adequado às novas normas aí, né? Tanto dos bombeiros, quanto a questão do fast track, né? De 7,5 kW, você coloca 3 microinversores ali com 12 painéis, você tem uma produção ótima de energia, sem precisar passar por aquela questão de inversão de fluxo, né? Então a gente está vindo com produto certo para o mercado brasileiro, a gente tem a equipe pronta para atender aqui no Brasil também, equipe de marketing, equipe de vendas, a equipe de suporte técnico também, que está sempre online aqui. O pessoal lá do marketing até falou, né? Se quiser fazer um post no Instagram, marcar a Rockcore, vai ser um prazer também, né, interagir com as empresas de integradores. Essa questão de marketing, ela pega bastante, sempre pegou, mas acho que está cada dia chegando mais, né, para integrador e para instalador, para ver que tem que movimentar o Instagram ali, tem que movimentar o Facebook. Então vai ser um prazer também a gente fazer umas participações junto com o pessoal da Rockcore, do marketing, tá bom? E a gente está à disposição, pode seguir a gente no Instagram, o QR Code está na tela, no site da rockcore.com.br que eu comentei também, lá tem todos os manuais, todos os documentos, você consegue ver mais informações da história da empresa lá também, dados de produção anual, dimensões da fábrica, né, como que é o processo fabril nosso lá, um site bem legal também para explorar um pouco, e lá tem todos os contatos de e-mail e de telefone para falar diretamente com a equipe da Rockcore aqui no Brasil. Beleza? Então, agradeço aí, pessoal. Eu ainda não vi os comentários, estava focado aqui na apresentação, mas
o Estevão entrando aqui, a gente pode abrir para... E a Jéssica também, né? A gente pode abrir para responder alguns comentários. Se tiverem dúvidas, elogios, críticas e pedidos de desconto para o pessoal da Helt. Esse é o mais importante, né? No final das contas. Show de bola, Lu. Obrigado demais aí pela apresentação, por trazer tanta informação aí para nós, para nossos integradores. Aí tenho certeza que vai ajudar muito o pessoal aí com os projetos. Vou até aproveitar a questão do datasheet, que teve pessoal comentando, comentou também. Uma questão que é da Helt, a gente sempre preza muito por agilidade, assertividade e facilidade. Na plataforma, todo produto, quando o integrador está orçando, já vai ter lá o certificado do Inmetro, já vai ter o datasheet do equipamento, vai ter um resumo técnico dentro da própria plataforma. Então, durante a própria orçamentação do integrador, ele já tem acesso, você não depende de alguém te encaminhar, está lá a um clique de distância, mas se preferir, se quiser, pode também acionar seu consultor, que vai estar disponível para te ajudar com isso, ou mesmo no site lá da Helt também, sempre está atualizado aí com esse material. E vamos lá, então, para o pessoal, para perguntas, a hora é agora. Eu vi gente falando de integração com CRM, eu vi o pessoal falando de uma questão ali com tensão rural. Era o caso do pessoal refazer as perguntas aqui, que o Lua está de olho, fica mais simples do que a gente resgatar. Vamos lá, agora eu já estou aqui com o chat aqui na vista. O pessoal pediu se já estava no estoque, sim, está pronta a entrega. Comprou, retirou. O Kenzi Sato 3070, ele falou sobre a questão de o tutorial de instalação, configuração do aplicativo. A gente já tem vídeo no YouTube, está com bastante acesso lá, né? Tem um vídeo que mostra o tutorial passo a passo, né? Desde a criação da conta, criação da planta do cliente, vinculação dos microinversores e compartilhamento com o cliente final. E todo esse processo, o vídeo inteiro tem 7 minutos. Então, é um aplicativo bem intuitivo, bem rápido, assim, bem dinâmico, pensando mesmo no integrador aqui no Brasil. Então, respondendo ao Kenzi Sato, 3070, a gente tem esses manuais, né? Os consultores da Helt podem fornecer, mas no YouTube também a gente tem vídeo, que fica um pouco mais visual, né? Do que ler o manual. Então, a gente tem esses... Tem uma pergunta bacana ali também. Quantos micros podem acoplar no mesmo cabo-tronco? É uma boa pergunta, né? Esse conector aqui, ele tem a capacidade de 40 amperes, mas o cabo que você pode conectar internamente dele é de até 6 milímetros. Então, falando de uma potência aí de 2.500 watts, né, utilizando 3 microinversores, você tem 7.500 watts. Ali você está mais ou menos no limite da utilização do cabo de 6 milímetros, tá? Então, recomendado, o máximo são 3 microinversores por cabo-tronco, tá? Perfeito. Helt já tem esse produto no estoque? Já tem. Já tem um do Jackson André, que ele está usando o SolarZ. Está pedindo se tem integração. Tem, o SolarZ tem. O SolarZ a gente, desde do ano passado, né, a gente fez o contato com o pessoal lá. Foi muito simples, muito fácil também a liberação da API. Então a gente tem integração com a SolarZ, sim. Se você usa essa plataforma, né, você consegue integrar os microinversores da Rockcore também. Legal. Mais uma aqui, ó. Nossa região, conseguimos instalar microinversores no interior por conta do alto nível de tensão na rede. Essa é uma questão. Ele já vem com um parâmetro com range bem alto, se não me engano é de 264 volts, o máximo dele de conexão, tá? Então, isso foi uma das coisas também que a gente desenvolveu para o mercado brasileiro. Eu me recordo que há alguns anos tiveram vários equipamentos que o pessoal ficava agarrado nessa situação aí, porque não conseguia instalar no interior.
Mas final da rede, via de regra, a tensão é mais alta mesmo, né? Então é 264 volts, o máximo que a gente consegue configurar. Uma questão simples de parametrização lá, o integrador resolve. Isso, exatamente, exatamente. Show de bola. Mais dúvidas, pessoal? Vamos aproveitar aí a presença do Luan, especialista no tema e no equipamento. A hora é agora. Acho que a apresentação foi bem completa. A maioria das dúvidas acho que foi sanada durante a própria apresentação, né? Se o pessoal não tiver mais nada específico e queira levantar. O monitoramento é via Wi-Fi? A configuração é via Bluetooth, né? Quando você ativa o Bluetooth no celular para fazer a configuração do aplicativo, mas toda a troca de dados e monitoramento é via Wi-Fi, tá bom? E aí ele tem a memória de massa também, né? Então, por exemplo, durante o dia ali, se a pessoa ficou sem internet durante umas 2 horas, alguma manutenção na rede de internet ou na residência, ou ficou até sem energia na casa, né? Pode acontecer um apagão. Quando a energia volta no mesmo dia, ou a internet volta no mesmo dia, ele consegue recuperar todo o histórico ali, do período que ficou sem internet, sem energia, e ele sobe para o aplicativo e para a plataforma web do mesmo jeito. Então ele tem a memória de massa ali durante o dia, né? Legal, diferenciado. Esse micro mais uma. Esse micro é 4, 2 MPTs, 4. Isso é 2 MPPTs, 4 entradas, né? Ele faz essa otimização de produção de energia. Então, reduzindo os componentes, a gente consegue ter uma maior produção de energia. No final das contas, o que o microinversor tem que fazer é gerar energia, né, com alta eficiência e evitar a perda por temperatura. Então, a gente reduz os componentes para ter um maior fluxo de energia ali, com menos perdas. RG8 mandou uma sensacional. Essa aí é que todo mundo quer saber. Se por acaso o inversor vier a dar problema, tem para reposição ou conserto, quem vê isso? A gente tem um alinhamento com cada distribuidor individualmente, com a Helt já está alinhado essa questão. E o microinversor ele não dá manutenção, tá? Quando você tira a tampa dele, você tem uma pasta térmica aqui, é super difícil de tirar. E aí, quando você consegue tirar essa cola, você tem acesso ao circuito impresso, né? E aí, para trocar componentes ali é super complicado. Então, não fazemos manutenção, é só reposição, é troca imediata, quando está constatado que é um problema de fabricação do microinversor, tá? E geralmente o chamado, né, o suporte técnico no mesmo dia a gente consegue resolver. A gente dá 24 horas para fazer a análise, quando o integrador envia todos os dados solicitados ali, né? Foto, vídeo, testes, medição de tensão no lado CA, no lado CC. E constatado, a gente já consegue liberar a troca imediata. E qual que está o tempo médio aí, Luan, da avaliação para ter o retorno da garantia? A avaliação a gente está dando até 24 horas, Estevam. Então, é 24 horas aí o pessoal da Rocor fazer a avaliação, não parecer, e a troca, no caso da Rocor, é direto com a Helt, a gente tem uma parceria aí para ter o equipamento para essa reposição aí imediata. Só que quando o cliente está em campo, ele entra em contato com o suporte da Helt e eles direcionam automaticamente para a gente, tá? Então, a gente tem esse suporte técnico em tempo real para quando o cliente está em campo. Ele entra em contato direto, a gente já faz análise em conjunto ali, para otimizar tempo. E também, né, às vezes o cara vai lá e faz um teste, esquece de tirar uma foto, aí volta e tem que voltar lá por causa de uma foto. Então, o cliente estando em campo já aciona esse é um ponto bem importante, né, Lu? Às vezes a garantia pode acabar se estendendo ali por falta de uma informação. Então, quanto mais completo, né, quanto mais
assertivo for aí nessa transmissão, aí dessas informações para o fabricante conseguir validar, mais rápido sai essa resolução, né? Exatamente, Show de bola. O Bruno Rafael também fez uma pergunta ali sobre a refrigeração, se ela é no ambiente, se ela é forçada. É no ambiente, é convecção natural, né? Para você manter a isolação estanquicidade IP67 do microinversor, ele é totalmente selado. Então, não tem como você instalar uma ventoinha. Por isso que é convecção natural, resfriamento. E aí a gente recomenda, né? De fábrica, fabricante, a gente recomenda manter a distância de pelo menos 10 centímetros entre o microinversor e o telhado e o painel. Tá? Isso é muito importante no micro, né? Uma questão até crônica, né? Do aquecimento no micro. E aí esse é um grande diferencial aí da Rucor com essa topologia construtiva, né? De conseguir gerenciar melhor essa produção durante esses picos de temperatura, né? Como ele se comporta com isso. Então, muito importante aí se atentar. E é uma solução aí bacana que vai conseguir, ao longo dos 20 anos aí de geração, 25 anos que o sistema vai ter lá na casa do cliente, com certeza esse gerenciamento vai fazer diferença aí no longo prazo. O Tarcísio mandou uma boa. Quando houver surto de energia. Surto de energia, automaticamente o microinversor vai se desconectar da rede, né? Mas olha, ele fez um complemento aqui, tá? Ele está falando de surto elétrico indireto do raio, né? Descarga elétrica atmosférica. Aqui é importante, acho que fazer apontamentos, né? Do que entra na garantia, porque o raio, né? Uma questão de interpere, como que é tratado isso aí? A questão do aterramento é bem importante nessa situação, né? Então, se você faz o dimensionamento do aterramento ali do sistema, tanto na carcaça do microinversor, quanto no cabo terra que vai internamente nele, isolação, aterramento, e que potencializar o trilho e todo o sistema, você já tem uma garantia melhor ali de não danificar através de... Então, a chance do aterramento conseguir lidar com um surto indireto, né? Porque muitas vezes são milhões de volts, né? Então, portanto, assim, questão atmosférica não vai ser uma garantia que vai resolver. Aqui entra até um outro tema que é interessante a gente falar no futuro, que é o seguro, né? Para o sistema solar e para o cliente final. Mas questão de, mesma coisa, um vendaval, um furacão, arrancou a placa do telhado, não vai ter uma garantia por conta disso aí, né? É um evento de força maior, um surto elétrico aí por carga atmosférica, é entendido de igual maneira, né? Então não vai ter, não tem mundo que vai aguentar lidar com raio, né? Se cair em cima mesmo do sistema, é complicado. Vai ter problema maior na casa dele. Mas para ficar claro, né, pessoal, garantia é uma falha ali inerente ao equipamento, onde a gente tem um agente externo, como um raio, como um granizo, é uma situação um pouco diferente, né? Mas bacana, ó, tem aqui, ó, do Marco também, ele falou do tempo de garantia dos equipamentos, isso aqui é importante de ressaltar. 12 anos. 12 anos. 12 anos de fabricação, dá para ter o payback aí e produzir mais um pouquinho de energia, né? É isso, pessoal. Tem mais uma pergunta boa aí pro Luan, não? Não, dou-lhe uma, dou-lhe duas. O pessoal já quer o brinde agora, hein, Estevam? Cansaram de fazer pergunta. String box. Uso de string box. Aí depende da instalação, né? String box CC não tem necessidade, porque você já conecta o painel diretamente no microinversor ali, né? E aí pode-se colocar uma string box CA antes de ir para o ponto de conexão, né? Ou pode ir com cabeamento direto para o quadro CA e lá separar os espaços, né? Para disjuntor e para DPS. Uma obra maior, cara, que precisa organizar melhor essa conexão, mas eu acredito que ele deve estar se referindo a string box CC, totalmente dispensável aí no caso do microinversor. Isso. Fechou? Acho que a Jéssica vai entrar aqui com a gente agora para conduzir a parte do sorteio, então, que vai ter o sorteio do microinversor, do cupom de 2,5. Olha lá, saiu mais uma do Bruno lá.
Bruno, isso aí é a questão de inversão de cabos no microinversor. Cara, esse é um ponto bem importante para observação durante a instalação, porque ele pode danificar o microinversor, inverter o positivo com o negativo, tá? Então, isso aí é sempre bom na hora que você vai instalar. Geralmente, essa inversão ela acontece quando você faz um cabo, um chicote de extensão, né? E aí, se você tem o preto e o vermelho, você vai fazer o positivo vermelho e o negativo preto para conectar no microinversor, fica mais simples. Agora, se a pessoa usa só uma cor de cabo para fazer esse chicote de extensão, pode acontecer de inverter positivo com negativo. Na dúvida, pega o multímetro ali e mede a tensão, né? Positivo, negativo. Se o sinalzinho menos aparecer na frente do número da tensão, quer dizer que o polo está invertido, tá? Então, esse é um ponto de observação durante a instalação, porque ele pode sim danificar o microinversor. Colocar o positivo no negativo, o negativo no positivo. E isso danificando o microinversor durante essa instalação, a gente consegue identificar e não tem garantia, tá? É uma falha no processo da instalação, né? Não vai ser Exatamente. coberto, mas tem um vídeo, tem bastante informação aí para não ter chance do integrador aí cometer esse erro. Ó. Ele complementou, né? Mas não tem proteção, não. Tá? Então, fechou. Vamos lá para o sorteio, né? Quem que vai fazer a boa com o micro? Boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer aí ao Luan e ao Estevão, né? Luan, principalmente aqui a questão da apresentação. Foi muito bem elogiado os comentários aqui, a apresentação bem completa, acho que tirou bastante a dúvida do pessoal. A gente se coloca à disposição também para continuar enviando o material para todo mundo. Então, vamos ao sorteio aqui. Então, o sorteio vai ser baseado nos comentários aqui da live. Então, a gente já vai colocar aqui para sortear. Nós temos 2 brindes, então nós temos um microinversor da Rockcore, então, e também temos um cupom de voucher, né, de 2,5 ali num kit com o Rockcore também. E para quem participou da live, também vai ter um cupom